seu assento por um instante. Nós já vamos seguir em adoração. Queria só que sabesse a Bíblia comigo. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, se puder colocar para nós na versão NVT. Sabe, a nossa intenção sempre, e isso nós prezamos aqui, né? Nós não gostamos de mexer com as emoções. Em nenhum momento nós tentamos, né, trazer apenas uma experiência sensorial. Porque nós acreditamos que a experiência sensorial, embora naquele momento ela seja muito importante, seja bom, ela não vai te sustentar nos dias de luta, de adversidade. O que nos sustenta nos dias de luta e adversidade é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus e a fé que nós ostentamos nela. Isso é muito importante nós sempre nos atentarmos, né? Não é experiência sensorial, mas é um relacionamento, como diz Jesus, em espírito e em verdade, firmado sempre nessa premissa de que nós precisamos ter fé. Sabe, não basta ter fé em qualquer coisa. Olha só, não basta você ter fé. Ter fé não é o bastante. Você pode, né, fazer uma experiência. Quando você estiver com muita dor de cabeça, você pega lá um confete. Sabe o que é confete? Aqueles docinhos coloridos. Você toma um confete daquele acreditando que aquilo é uma dipirona. Adianta você ter fé? Não, isso aqui é uma dipirona. Às vezes só ter fé não é suficiente. É necessário ter fé correta ou na pessoa correta. A fé em Jesus, ela produz muitos frutos. Então nós temos que ter, né, entendimento. Acho que eu vou precisar de uma lâmpada só aqui em cima. Ontem nós falamos a respeito da importância de vermos, né, Deus da perspectiva correta. E aí nós queremos falar hoje a respeito da importância de vermos Jesus da perspectiva correta sempre. Nossa intenção é só trazer à memória aquilo que nós já sabemos, sintetizar esse entendimento que nós temos. Há muitos textos que a gente poderia ler a respeito de Jesus. Eu vou ler um e vou citar os outros para que possamos ter um período de oração. E aí, convido você a ler comigo a partir do verso 1, diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nós estamos incluídos nesses últimos dias. Nestes últimos dias, hoje, Deus fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos,
porquanto o nome que herdou é superior ao deles. Aleluia. Às vezes nós olhamos para Jesus e aí muitas caricaturas são feitas de Jesus. Às vezes na intenção de trazer familiaridade, nós hoje não vai sair essa palavra. Nós tornamos o estereótipo, né? Essa caricatura, agora foi. Essa caricatura de Jesus. E nós, por acreditarmos nessa caricatura de Jesus, que não é o Jesus bíblico, nós perdemos muito em poder. Estava lendo hoje um post no Instagram, aí um comentarista colocou ali, né, que estava vindo uma pregação, mas ele não conseguia se concentrar na pregação, porque atrás estava escrito assim: ele preferiu morrer do que viver sem você. Sabe, às vezes nós colocamos, e essa ânsia que nós temos de sermos o centro do universo, ser o centro das atenções, né? Galileu foi censurado pela igreja porque não admitia-se que a terra não fosse o centro. Era um absurdo. Quando ele fala que o sol é o centro, uma coisa está errada. E a própria igreja tenta fazê-lo retratar. E hoje nós pregamos um evangelho onde nós somos o centro. Então, Jesus preferiu morrer, segundo alguns, do que ficar sem eu. Mas será que isso é bíblico? Será que eu encontro embasamento disso nas Escrituras? Porque se eu acredito que eu sou o centro, o evangelho ou toda a vida começa a circundar a minha vida. E aí eu deixo de viver para Deus. E aí quando eu olho para as Escrituras, eu não encontro esse amparo. Ao contrário, as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas fazem uma única afirmação: Jesus é o centro. Jesus é o centro. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Toda a glória ela gira, circunda a pessoa do Filho. E não circunda a mim. De repente, uma correção que nós precisamos fazer na cristologia, né? Na nossa cristologia. Porque às vezes quando a gente pergunta para alguém, né? Por que Jesus veio, encarnou, morreu para salvar a humanidade? Será que Ele não conseguiria viver sem a gente? Não é essa a resposta que as Escrituras nos dão. Tudo Deus faz, e tudo Jesus fez para a sua própria glória. Nós somos chamados para a glória de Jesus. E quando eu passo a permear minhas orações com essa teologia correta, quando eu passo a permear a minha vida, entendendo que eu não sou o centro, não é sobre mim, é sobre Ele. E é eu que tenho que circundar a Jesus e entender, Senhor, o que é que eu tenho que fazer, qual que é o propósito do Senhor na minha vida, como eu hei de glorificá-lo. Essa oração é poderosa. Você sabia? Ele quer ser glorificado. E a oração, né? A oração de Jesus está registrada em João 17. Jesus fala, acho que no verso 24, leia lá a oração inteira. Ele fala assim: Pai,
mostre-lhes a glória que eu tinha desde a eternidade, que eu tenho desde a eternidade. Essa é a vontade de Jesus, que nós sejamos participantes da sua glória. E o texto aqui nos diz, eu queria enfatizar para a gente poder passar por um período de adoração e oração. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Então, se eu quero ver Deus, eu o vejo em Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. E aí diz aqui, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então nós vimos ontem que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Ele não é só o Criador, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. É aquele que coordena, que dá limite a todas as coisas. E a sua palavra, por sua palavra poderosa. Eu queria que você lesse um outro texto, eu falei que ia citar, mas eu quero que você acompanhe comigo lá. Colossenses, capítulo 1, também tem uma cristologia muito bela aqui nesses textos. E aí, a partir do verso 15, eu queria que você lesse comigo. Quem é esse Jesus? Colossenses 1,15 nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, olha só, pois nele, em Jesus, por Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus e para Ele. Então nós temos que olhar Jesus não como um cara legal, Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pela sua palavra de poder. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Para que em tudo Ele tenha supremacia. Então a minha oração tem que ser sempre pensando que em Jesus e para Jesus é toda a supremacia, é para Ele. Você pode me dizer um amém? A palavra, ou melhor, a oração, ela é uma oração poderosa quando ela é de acordo com a palavra de Deus. Nós costumamos dizer, né, que quando nós pedimos para Jesus, tudo acontece, né? Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, mas tem que ser tudo de acordo com a vontade do próprio Deus. E Ele diz, vamos ler esse verso final, esse 18, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo, inclusive na minha vida, inclusive na minha família, inclusive no meu trabalho, em tudo Ele tenha a supremacia, ou como está ali, em tudo Ele seja o primeiro. Ele tem que ser primeiro em tudo. Os meus sonhos têm que ser primeiro os sonhos dEle. Os meus planos os planos dEle. E aí às vezes nós vivemos uma vida cristã meia sem poder, meia sem frutos. Estamos falando de recomeçar e nós queremos frutos. Porque às vezes nós estamos muito distante do Jesus Todo-Poderoso. E há um outro texto para a gente encerrar. Filipenses capítulo 2.
Porque nós bem me lembramos, né? Nós nos lembramos que Ele se humilhou. A humilhação de Jesus sempre está à nossa mente. Mas olha o que diz o verso 10. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Todo joelho irá se dobrar, como está escrito em Apocalipse. Todo joelho há de se dobrar diante de Jesus. Uns se dobram antes, em reverência, e nós escolhemos essa parte, amém? Nós escolhemos nos render a esse Deus Todo-Poderoso. Nós escolhemos nos render e confessá-lo, que Ele é Senhor. E essa confissão não é uma confissão da boca para fora, é uma confissão que é vista no nosso dia a dia, nas nossas orações, no nosso proceder, nos nossos valores e princípios. E todo dia nós escolhemos declarar: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Mas haverão aqueles que deverão se ajoelhar, porque todos se ajoelharão. E aqueles que não recebem vida, terão que se submeter ao Jesus Todo-Poderoso. E aí, quando eu tenho essa percepção de Jesus, não estou dizendo aqui que Ele não é nosso amigo, não estou dizendo aqui que Ele não é o seu companheiro, mas lembre-se sempre, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. E quando eu me dirijo a Ele, eu tenho que ter em mente de que toda a glória é para Ele. Queria que você se colocasse em pé, ou sentado, perdão, já que você quiser. Você vai orar agora, você vai adorar. Nós entoaremos alguns louvores. Você tem a liberdade de orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você tem a oportunidade de expressar sua adoração a esse Deus. De repente há que haver um concerto na sua vida, você e Deus. De repente precisa haver um realinhamento da sua vontade, ou melhor, da vontade de Deus à sua vontade, para que você se alinhe com a vontade de Deus. Mas tenha certeza que aquele que é todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é poderoso para agir e mudar as circunstâncias da sua vida. É nesse Deus que nós cremos. Nós não queremos um Jesus filósofo, um Jesus mestre. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais que um grande filósofo, muito mais que um grande mestre, muito mais que um grande homem. Ele é Deus Todo-Poderoso, e a Ele a nossa honra, glória. A Ele nós dedicamos a nossa vida, porque Ele é digno, de receber. Assim como diz o escritor de Hebreus, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ora, esse Deus. Oh, Papai querido, nós oramos a Ti nessa hora, ó Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, ajude-nos a compreender a grandeza de Jesus, a supremacia de Cristo. Que tenhamos a visão que João teve na ilha de Patmos, que possamos ter a visão que João teve na ilha de Patmos, e que possamos contemplar esse Jesus, não o Jesus dessas religiões, não o Jesus das denominações, aquele que é Deus Todo-Poderoso. Que possamos ter sempre em mente, ó Deus. Traga-nos, ó Pai, revelação. Traga-nos revelação, ó Deus, nós te pedimos.
possamos entregar as nossas vidas a Ti, que possamos devotar as nossas vidas ao Senhor, pois só Tu és digno, pois só Tu és digno das nossas vidas, pois só Tu és digno das nossas vidas. Nos entregamos, ó Deus, a Ti, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que diante de Ti todo joelho há de se dobrar. Por isso nos dobramos, nos curvamos ao Senhor, declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Oh, vem Jesus, vem governar as nossas vidas, vem governar as nossas casas, vem governar as nossas famílias, vem governar a nossa comunidade, vem governar este país, venha governar, ó Pai. Nós nos submetemos ao Senhor, ao Teu senhorio, que os nossos sonhos sejam direcionados pelo Senhor, que possamos sonhar os sonhos que o Senhor estabeleceu para nós, que possamos, ó Deus, dirigir os nossos planos segundo a Sua vontade, que possamos viver segundo, ó Deus, o Teu propósito para cada um de nós. Oh, levantamos um altar de adoração a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso.